Boa noite a todos, meus amigos. É com muita alegria, muita gratidão que estamos aqui novamente para realizar o Evangelho em nosso lar. Então vamos nesse momento agradecendo aos mentores da tarefa, a Jesus, nosso mestre e amigo, a Deus, ao nosso Pai Criador e a todos aqueles que contribuem para que este momento seja possível. Vamos agradecendo a Casa Nova Era, que nos dá essa oportunidade de estudo e de aprendizado. E vamos pedindo então permissão para iniciar o Evangelho desta noite. Que assim seja. O Evangelho desta noite é do livro O Espírito da Verdade, do Chico Xavier e o Valdo Vieira. É a lição 19. Boa noite, Dani. Guarda-te em Deus. O título já é bem sugestível, né? E aqui ele nos aconselha a ler um trechinho do capítulo 6, do item 18, do item 8, do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa compreender melhor a lição de hoje. Então, é o capítulo 6. Isso é Advento do Espírito de Verdade. Capítulo 6, do item 8. Espírito da Verdade. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram profundo ensinamento e sabedoria humana. Reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade. Em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são aqui na terra o vosso quinhão, tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humanidade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma, e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais, quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Então, esse trecho é para que a gente consiga compreender melhor a lição 19. Do Espírito de Verdade, do Chico Xavier e Valdo Vieira. Capítulo 6 do item 8. Né? Lembre-te de Deus para que saibas agradecer os talentos da vida. A gente nunca pode esquecer que todos nós temos talentos. E esses talentos que nós temos, na verdade, são talentos dados por Deus. A gente está aqui com um corpo emprestado, né? Tudo nos é emprestado. Então, se a gente é bom na matemática, se a gente é bom na gastronomia, se é bom na medicina, se é bom na limpeza, seja lá o que for, é um talento que Deus te deu. Então, a gente tem que ser grato diariamente a essa graça recebida de Deus. Se fatigado, pensa nele, o externo Pai que jamais desfalece na criação.
Às vezes a gente se sente cansado, né, na nossa luta do dia a dia. E a gente pensa que está sozinho, mas não está. Nunca a gente está sozinho. Deus sempre dá um jeitinho de nos auxiliar. Depende muito de nós. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ficar perto dele, porque às vezes a gente se afasta. Por isso o título da lição, guarda-te em Deus. Às vezes a gente se afasta dele, então a gente não ouve e não consegue ser auxiliado, às vezes nem pelo nosso mentor. Ser triste eleva-lhe os sentimentos, meditando na alegria solar, com que toda manhã sua infinita bondade dissolve as trevas. Olha que lindo, aqui ele está dando o exemplo do sol. Às vezes a gente se sente triste e às vezes a gente tem algum motivo para ficar triste, mas a gente não pode deixar a tristeza tomar conta de nós. Porque olha o exemplo do sol, às vezes numa noite de tempestade, onde às vezes tantas coisas são destruídas na natureza, mas ele está lá, novamente, as primeiras horas do dia, nascendo, raiando com seus raios brilhantes, com seus raios que nos aquecem, sempre em equilíbrio com a natureza, sem nada nos cobrar. É o perfeito equilíbrio da natureza. Se doente, centraliza-te no perfeito equilíbrio com quem a sua compaixão reajusta os quadros da natureza, mesmo quando a tempestade haja destruído todos os recursos que os milênios acumularam. É o que eu acabei de falar. Nós, às vezes, sofremos por coisas muito pequenas. E a gente tinha que ver o nosso exemplo na natureza. A natureza, ela vive se reinventando, se reestruturando, se reorganizando, porque nós, homens, já fizemos muita coisa para destruí-la e continuamos fazendo. Mas ela sempre se reinventa, sempre dá um jeitinho de se reerguer e se equilibrar. Então, é assim que nós devemos ser, sabe? Sacudir a poeira, levantar e dar volta por cima. Se incompreendido, volta-te para ele, o eterno doador de todas as bênçãos, quantas vezes escarnecido por nossas próprias fraquezas, sem que lhe desanime a paciência incomensurável quanto aos arrastamentos de nossas imperfeições animalizantes. Porque a gente sabe que a gente ainda é, né, muito imperfeito, ainda temos muitos instintos que parecemos às vezes animais irracionais, mas a gente não pode esquecer que mesmo que a gente se ache incompreendido, Deus nos compreende. E ele colocou seu filho Jesus, que é o nosso mestre, nosso exemplo, nosso guia, para que possa nos dar o norte de tudo e a explicação de tudo. Se a gente realmente estiver perto dele, a gente não vai se sentir assim. Ser humilhado, entrega-lhe as dores da sensibilidade ferida ou do brio menosprezado, refletindo no celeste anonimato em que se esconde a inconcebível grandeza, para que nós creiamos, autores do bem, que a ele pertence em todas as circunstâncias. Nossa, gente, às vezes a gente se sente humilhado. Olha, quer ver um exemplo maior? Foi Jesus. Gente, eu acho que não teve nenhum ser humano que passou por este planeta que foi tão humilhado quanto ele, enquanto estava encarnado. E às vezes a gente pensa assim, mas Jesus aguentou tudo porque era Jesus.
Gente, naquele momento, ele sentia as dores e ele sofria como um ser humano, como nós somos. E, no entanto, o que ele fez? Ele fez da sua humilhação motivos de perdão, motivo de compreensão, motivo de amor e motivo de luz. Porque mesmo antes dele dar o último suspiro, ele já havia perdoado todos aqueles que tenham lhe feito mal. Então não existe maior exemplo do que ele. Se sozinho, busca-lhe a companhia sublime na pessoa daqueles que te seguem na retaguarda. Convalescentes de sofrimento, mais solitários que tu mesmo, na provação e na miséria, que lhes vergastam as horas e lhes crucificam as esperanças. Então a gente tem que pensar que às vezes a gente se sente sozinho, se sente sem esperança, mas se a gente olhar do nosso lado, sempre tem aqueles que estão piores do que nós. Sempre tem, às vezes, aqueles que realmente lutam completamente sozinhos. Tem pessoas que já na sua tenra infância são abandonadas pelos pais, pelos familiares. Então, há pessoas que sempre sofrem mais do que nós. Então, a gente tem que pensar sempre nisso, para a gente não cair em depressão, não cair nessa tristeza, que isso só nos faz mal. Se aflito, confia-lhe as ansiedades, compreendendo que nele o imperecível amor, todas as tormentas se apaziguam. Quer dizer, por mais que a gente se sinta aflito, né, a gente tem que confiar. Que se a gente confiar, se a gente realmente exercitar a nossa fé, a gente sabe que a gente está sempre acolhido e protegido. Seja qual for a dificuldade, recorda o todo misericordioso que não nos esquece. Boa noite, Bela. E abraçando o próprio dever como sendo a expressão de sua divina vontade para os teus passos de cada dia, encontrarás no coração a força verdadeira de tua fé, a erguer-te das obscuridades e dos problemas da terra, para que a nota de luz te aponta as sendas do céu. Então, gente, o que fala o título? Guarda-te em Deus. Então, a gente tem que pensar o seguinte: todos nós temos problemas. Todos nós passamos por dissabores. A gente sabe que o nosso dia a dia, às vezes tem coisas que nos machucam muito. Eu e algumas pessoas do grupo perderam nesses últimos dias seus entes queridos. Então a gente sabe que mesmo com conhecimento e com entendimento, a dor é inevitável. A gente sabe que a gente passa por essa dor. Mas se a gente não chegar perto de Deus, exercitar a nossa fé, a nossa esperança, como é que a gente vai suportar? É o nosso único caminho. E a gente tem como guia e exemplo o nosso Mestre Jesus. Porque ele, quando esteve encarnado, ele passou por muita coisa. Mas ele nos mostrou que se a gente lutar, se a gente tiver fé e força, a gente consegue superar tudo com mais leveza e com mais tranquilidade. Então vamos pensar nisso. E agora nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo.
o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. É os itens 9 e 10. O argueiro e a trave no olho. Por que vetus, pois, o argueiro no olho de teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. É Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 3 e 5. Item 10. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço. E o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como de fato um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderiam ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderias eclipsá-lo, em lugar do mal que poderias pô-lo em destaque. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como principal obstáculo do progresso. Então, o que fala aqui no começo? O argueiro e a trave no olho, que a gente é capaz de ver a trave no olho do meu irmão e não ver o argueiro no nosso. O argueiro é como se fosse um pequeno cisco no nosso olho. E a trave, a gente imagina, é uma coisa grande. A gente imagina que a trave é como se fosse uma trave no campo de futebol, né? É grande. Então, a gente, às vezes, tem uma trave no nosso olho e não um argueiro, porque a gente não consegue enxergar. Então, a gente tem o péssimo hábito de enxergar os defeitos e as imperfeições do outro, mas as nossas próprias a gente não enxerga. É como fala no Evangelho, a gente precisava se olhar no espelho e imaginar o que eu estaria pensando se a outra pessoa me visse fazendo isso. Então a gente tem que fazer esse exame de consciência. E Jesus fala sobre isso. Por que a gente não consegue enxergar? Porque, gente, defeitos, qualidade, nós temos qualidades, temos defeitos, temos imperfeições, é normal. Nós estamos aqui justamente nesse planeta para nos apurar, para aprender, para conseguir nos livrar dessas imperfeições, até chegar a um espírito perfeito. Então, todos nós temos. Agora, em vez da gente ficar olhando só os defeitos das outras pessoas, não seria mais fácil a gente olhar, valorizar mais as qualidades dessa pessoa? Porque às vezes a pessoa tem umas manias, umas coisas que nos incomodam, mas também tem qualidades maravilhosas. Então a gente tem que valorizar mais as qualidades da pessoa. Porque defeitos nós temos também. E nós também não gostaríamos que as outras pessoas ficassem apontando também para nós. Tem
E Jesus fala que isso tudo que nós temos essa mania de fazer é o nosso orgulho que não nos deixa ver. Então a gente se acha melhor do que os outros, isso é orgulho. E a gente não é melhor que ninguém. Nós não somos melhores e nem piores. Nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, como seres humanos, né? Habitantes deste planeta. Mas vocês imaginam se as qualidades fossem mais valorizadas, se não seria muito melhor a relação das pessoas, a vida no nosso planeta seria muito melhor, mais harmonioso. E tem uma historinha para vocês entenderem melhor, que eu acho que muitos de vocês já conhecem, que é o seguinte: tinha uma senhora que virou para o marido e falou assim, nossa, estava olhando muito pelo vidro, assim, meio indignada, pela janela de vidro, e o marido falou, mas que tanto você olha, né? E ela falou assim, nossa, mas olha, como a nossa vizinha tem coragem de colocar um lençol tão encardido, tão sujo no varal, que vergonha, se fosse eu teria vergonha. E o marido não respondeu, não falou nada. Acenou com a cabeça, tipo assim, não tem mais o que fazer, e ficou quieto. Só que essa noite caiu uma chuva muito forte, e o vidro dela se molhou todo. E no dia seguinte, ela pegou um pano e foi limpar a janela, que tinha sujado com a chuva. E daí ela percebeu que, na verdade, o lençol da vizinha não estava sujo, encardido e mal lavado. Era o vidro dela que estava sujo. E ela estava vendo, na verdade, não era a sujeira no lençol, era a sujeira da sua própria janela. Então você vê, é uma historinha banal? É, simples. Mas é um exemplo para a gente entender que às vezes a gente acha um absurdo algumas coisas que a gente vê, mas a gente não se põe no lugar. Porque é como eu sempre falo, nós temos problemas, temos dificuldades, todos nós. Temos qualidades, temos defeitos. E a gente está aqui tentando nos aprimorar, nos melhorar. Agora, se a gente começar a apontar as imperfeições das pessoas, a gente não vai conseguir ter nenhum amigo. Não vai se dar bem nem com a família, nem com os amigos, nem com ninguém. Boa noite, Vânia. Por quê? Porque a gente vai estar vendo só os defeitos e não vê as qualidades que aquela pessoa tem. Então, vamos pensar no exemplo do Mestre Jesus, que ele nos deu. Ele foi humilhado, ele foi achincalhado, ele sofreu dores terríveis como seres humanos, e ele perdoou, ele foi capaz de perdoar, porque na verdade a gente tem que compreender que o amor é o único sentimento que nos salva. O amor é o único sentimento que nos traz felicidade. E o amor é a única coisa que realmente preenche a nossa vida. Então vamos tentar deixar essas manias de lado, né? Porque muitas vezes são manias. E a gente tem que tentar esquecer um pouquinho delas para que a gente possa, né, evoluir. Como Jesus falou no Evangelho, o nosso orgulho não nos deixa progredir, porque a gente não consegue enxergar a verdade. E se a gente deixar o orgulho de lado, a gente vai conseguir enxergar a verdade de todas as coisas. E lembrando sempre que Deus está sempre ao nosso lado e que Ele colocou o Mestre Jesus para cuidar de cada um de nós, com amor, com carinho, com dedicação, como se cada um de nós fosse o único. O seu amor é tão grande que Ele cuida de nós como se cada um de nós fosse único. Então vamos realmente pensar nisso, antes da gente às vezes maldizer outras pessoas, ou ficar com raiva, ou ficar magoado.
porque isso acaba fazendo mal para nós mesmos, principalmente para nós. Sabe, acarretam doenças, acarretam dores, coisas que não nos fazem bem. Eu queria que vocês, nesse momento, antes da gente fazer as vibrações, quem quiser colocar a água para fluidificar, para vocês e a família beberem, pode ser um copo, pode ser uma jarra, né? Vocês coloquem a água para fluidificar. Vamos então, fechando os nossos olhos, pedindo aos mentores da tarefa que possam fluidificar todas as águas que estão em suas casas, em seus lares, trazendo medicamentos, bons fluidos, boas energias, para que possam tratar a todos da família com carinho e amor. E vamos nesse momento elevando o nosso pensamento a Jesus, ao nosso Pai Criador, em formas de vibrações. E vamos vibrando assim pelo nosso planeta, para que a transição consiga ser menos dolorosa e mais leve, para que nós consigamos estar preparados para passar essa transição mais fortalecidos. Vamos vibrando por todos os países que se encontram em guerras, para que eles percebam que o caminho é a paz. Vamos vibrando pelo nosso país maravilhoso e amado, para que seus governantes possam realmente praticar a justiça social. Vamos vibrando pelos doentes do corpo e da alma, por aqueles que se encontram nos leitos de hospital, ou às vezes em suas casas, sendo tratados pela família, para que encontrem a cura. Vamos vibrando pelos orfanatos e pelas casas de repouso, para que essas crianças possam encontrar um lar que os ame de verdade e para que esses idosos possam ser tratados com todo o carinho que merecem. Vamos vibrando por todos os lares, por todas as famílias, principalmente aquelas que se encontram em desarmonia, em desajuste, para que as nossas vibrações de amor possam chegar até eles e eles possam se equilibrar. E vamos vibrando em especial pelos nossos lares, pela nossa família e em especial por nós mesmos. E que Jesus possa levar uma vibração de muita luz e de muito amor a todos os lugares onde estiver necessitando mais. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus amigos, vamos terminando o Evangelho desta noite. Espero que vocês tenham conseguido compreender a mensagem do Evangelho. É para a gente refletir, na verdade, né? E se vocês quiserem, né, depois dar uma lidinha em casa, é o livro Evangelho segundo o Espiritismo e o Espírito da Verdade, para compreender melhor. E que todos tenham uma semana maravilhosa, abençoada, e que a Mãe Maria possa nos cobrir a todos com seu manto de luz e de proteção. E que a gente possa se encontrar novamente numa próxima oportunidade. Um beijo a todos no coração de cada um e uma boa noite a todos.